Meus irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3. Estamos estudando sobre a questão do arrependimento à luz da confissão de fé. No último domingo vimos as sessões 1, 2 e 3. Então vamos retomar a partir dela no dia de hoje, tá bom? Mateus capítulo 3, vamos abrir. Mateus capítulo 3, eu vou fazer a leitura dos versos número 8 e 9 de Mateus 3. E antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez nos aproximamos do Senhor nesta manhã, em oração, e por meio de Cristo Jesus, a fim de suplicarmos o favor do Senhor sobre nós, no que tange ao estudo dessa doutrina, particularmente. Ao tomarmos a Tua palavra em nossas mãos, dá-nos a graça de sermos iluminados pelo Senhor e conduzidos, ó Deus, neste aprendizado, de tal sorte que sejamos transformados de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Toma-nos todos nas Tuas mãos, dirige-nos, pois, a começar em mim. Assim rogamos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mateus 3, 8 e 9. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora vamos para João capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a Escritura Sagrada, você vai ter, no que diz respeito à palavra fruto, duas perspectivas. O fruto, no sentido de fruto mesmo, de uma árvore. Então, a manga seria o fruto de uma mangueira, o coco de um coqueiro. Então, você tem essa perspectiva de fruto. E você tem a perspectiva de fruto no sentido espiritual. E, nesse caso, duas são as possibilidades. O fruto, no sentido daquela pessoa que de alguma forma descende de você. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que os crentes em Corinto era como fruto do seu trabalho. Então Deus usou o apóstolo Paulo como pregador, ele pregou a palavra de Deus, e aquelas pessoas que vieram a crer em Cristo Jesus eram consideradas como frutos do trabalho do apóstolo Paulo, logicamente através da ação de Deus. Mas dentro da perspectiva espiritual você tem a outra compreensão, que é bíblica também, que é o fruto no sentido do desenvolvimento do caráter cristão, que é o ponto que nós estamos vendo aqui nesses dias. Em outras palavras, espera-se que todo aquele que nasceu de novo, portanto foi regenerado, justificado, adotado pelo Senhor, estando unido a Cristo para todas essas coisas acontecerem, nesta caminhada de santificação, ele produz o quê? Fruto. Então, todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, necessariamente frutificará. O primeiro texto que nós lemos nessa manhã, que é o de Mateus capítulo 3, o profeta João Batista está pregando o evangelho do arrependimento, e ele se depara ali com pessoas que, ao meu ver, segundo o evangelho,
são postas diante dele e ele questiona se aquelas pessoas estão de fato ali pela motivação correta, que é um coração transformado em Cristo Jesus, ou se estão disfarçando. A estas pessoas ele dirige essas palavras confrontando-as. E não é uma confrontação apenas exterior, ela é o quê? Interior. As palavras são duras, mas elas são necessárias. E ela vem em tom imperativo, tá? Não é hiperativo não, tá? É imperativo, de ordem, tá? Ordem, qual é? Produzir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza fruto. Tem que produzir. Não tem como não produzir, porque é parte da sua nova natureza em Cristo Jesus. Se você não produz frutos dignos de arrependimento, naturalmente você vai produzir aquilo que a sua natureza também o inclina, que são as obras da carne. Então aquele que foi regenerado, aquele que foi convertido, ele tem que produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. Só que, irmãos, João, o profeta, ele também identificava que existia um arrazoado da parte daquelas pessoas para não produzir fruto, ou que de alguma forma justificaria a inexistência desses frutos, e ele então combate isso também. Como? Veja comigo o verso 9, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, ou seja, há uma articulação mental e verbal aqui, para justificar o quê? A inexistência de fruto. Qual era a justificativa? Ou a explicação, né? Porque explicava, mas não justificava. Nós somos filhos de Abraão. Então eles estavam se aproveitando da descendência, a questão étnica, para justificar a inexistência de fruto. Só que João não concorda com isso. E a prova disto é que, na sequência, ele também argumenta dizendo: olha, isso não é um argumento viável, plausível. Por quê? Porque eu posso afirmar que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ser filho de Abraão aqui não é o problema, não é a questão. É que mesmo sendo filho de Abraão, você também tem que produzir o quê? Fruto digno de arrependimento. Ou seja, não há justificativa. E se eles insistissem, o verso 10 ainda é mais duro e mais contundente, né? Porque ele diz assim, ó: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Então tem a palavra de juízo. Você não quer produzir, então você vai ser julgado finalmente. Nesse sentido, portanto, esse texto aqui faz um link, né, com o texto que nós lemos de João, capítulo 15, quando o Senhor Jesus Cristo disse: olha, meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Agora observe bem a expressão, ó: todo ramo que estando em mim, o que é que ele diz aí? Voltem lá para o texto. Não der o quê? Fruto. O que é que acontece com esse ramo? Ele o corta. E a ideia de cortar aqui é de separação final. Mas todo que estando em mim der fruto, ele também poda, limpa. Para quê? Para dar mais fruto ainda. É isso que ele diz aí, observe comigo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, como é que você vai estar em Cristo e não produz fruto? Deus mesmo se encarrega de lhe tirar. Então, eu não posso entrar nesse assunto do arrependimento usando de subterfúgios que não são divinos, portanto, que Deus não se vale de subterfúgios, para justificar a minha falta de frutificação. Interessante, né, que até o mundo lá fora espera isso de nós. Tanto é que quando você tem um procedimento que não condiz com aquilo que é a sua natureza, pelo menos professada, as pessoas cobram. Em quais termos, geralmente? Mas não é crente, fazendo tal coisa, pensando desse jeito, falando assim, isto, aquilo outro. Por quê? O que se espera? Lógico que eles fazem com um tom de confrontação mesmo, para envergonhar. Mas eu deveria parar para pensar sobre isso e analisar a minha vida.
e ver-se como alguém que foi transformado pelo Senhor. De fato eu estou o quê? Frutificando. E aí então, irmãos, nós chegamos no assunto que nós vamos tratar hoje, sobre o arrependimento. Lembremos que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, é uma graça do Senhor para nós, que este arrependimento, ele é uma ação do Espírito Santo de Deus em mim, e me move a um reconhecimento e sentimento do perigo do meu pecado, da impureza do pecado, que eu devo odiar o pecado, e ao mesmo tempo eu apreendo a misericórdia de Deus sobre mim, não me dando o castigo que eu mereço por causa do meu pecado, mas me dando da sua graça por meio de Cristo Jesus, e me movendo a um destino contrário àquele que eu estava indo, agora para uma vida de obediência a Ele. E nós vimos na semana passada alguns exemplos disso também, à luz da Escritura Sagrada. No dia de hoje, irmãos, nós precisamos considerar alguns aspectos, e o primeiro deles, que está aqui associado com a introdução que trouxe, é que é necessário que eu, como pecador regenerado, me arrependa dos meus pecados. Então o arrependimento é uma graça divina necessária aos pecadores. Se você é um pecador transformado por Deus, você precisa ter na sua vida a experiência do arrependimento, porque pecamos. Então seria incomum você ser um pecador que foi transformado pelo Senhor e você não ter na sua vida a marca do arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E aí na terceira sessão da confissão de fé, se você estiver acompanhando, você pode olhar, vai ler assim: ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão. Então, eu me arrependi, Senhor, então o Senhor tem que me perdoar. Não, Deus não está constrangido a isso. Lembremos que o arrependimento é uma graça de Deus, mas o fato de ser uma graça de Deus não diz que eu não devo me arrepender, pelo contrário. Então por isso que ele diz, ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação. Então eu pequei e me arrependi, então está tudo resolvido. Não, eu pequei e me arrependi, então o Senhor tem que me perdoar. Não, não é assim não. Deus não tem obrigação de me perdoar por conta daquilo que eu fizer. Ele o faz por conta da obra de Cristo, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, não por causa de mim. Então todas as vezes que eu sou conduzido ao arrependimento, eu tenho que entender, é pela bondade de Deus que Ele está agindo em mim, me levando a me arrepender, mas não porque Ele viu alguma coisa boa em mim, tá? Lembre disso. Aí ele diz, por causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, preste bem atenção nessa expressão, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o quê? O perdão. Isso aqui é sério, porque aqui você tem uma questão de equilíbrio estabelecida do ponto de vista doutrinário. Então veja, eu pequei, me arrependi, o Senhor está obrigado a me perdoar. Não, não é assim. Eu pequei e me arrependi, então agora meu pecado está perdoado, a questão do prejuízo moral dele está tudo refeito. Não, não é assim não, é por causa de Deus. Mas espera-se que o pecador arrependido, ele tenha consciência de que se de fato Deus o moveu, é necessário que se verifique na vida dele o quê? Arrependimento. Por quê? Senão se torna uma graça barata. Eu peco, sei que Deus vai me perdoar, então não precisa me arrepender. Não é assim que a Bíblia ensina. Vamos ver alguns textos, por favor? Abra sua Bíblia aí, primeiramente em Ezequiel capítulo 36. Eu queria que você, por favor, acompanhasse os textos, tá bom? Ezequiel capítulo 36. Nesse texto, há uma mudança de coração, onde Deus perdoa-nos por causa da obra realizada por Ele.
E no capítulo 36, versos 31 e 32, o Senhor Deus deixa muito claro que a ação dele não é movida por algo que ele viu em nós ou que nós tivéssemos feito, no sentido de dizer, eu me arrependi, o Senhor tem que me perdoar. Não. Então, ouçam bem o verso 31 e 32. Abriram aí? Posso ler? Olha só. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Primeira coisa que ele vai fazer é deixar que a gente se lembre. Tá bom? Aqui só uma partezinho. Quando alguém peca e é perdoado, não há promessa na Bíblia de que ele vai esquecer o pecado, tá? Na verdade, é necessário muitas vezes que você se lembre de que você pecou. Não para trazer nova acusação sobre a sua cabeça, mas para evitar nova ocasião de pecado, como por exemplo, mostrar para você, olha, eu pequei, caí, sofri, não devo andar mais lá. Ok? Está claro, irmãos? Então lembre disso. Tem muita gente aí sofrendo, dizendo, eu queria tanto esquecer o que eu fiz. Não tem como, meu filho, não tem como resetar sua memória. Agora, a lembrança do pecado vai te levar a uma outra lembrança, que essa é importantíssima. Toda vez que você se lembra do pecado, você também deve se lembrar conjuntamente da cruz de Cristo Jesus. Porque a sua lembrança do pecado fará você lembrar mais de Jesus, mais da dependência dele, mais da obra dele, mais do amor dele por você. Entendeu? Então imagine, se eu esqueço do meu pecado que foi perdoado, consequentemente, de quem eu esqueceria? Com gratidão. De quem? De Cristo. Entenderam, meus filhos? Então a lembrança do pecado, ela é necessária, não para eu pecar de novo, mas para eu lembrar de quão ruim ele é e ao mesmo tempo quão bondoso é o meu Deus, tendo me perdoado. Ok? Diga. A mesma coisa, quando alguém... Mesma coisa, quer seja o meu pecado ou de outrem contra mim, é o mesmo procedimento. Quanto mais eu me lembro do pecado cometido, ou que alguém cometeu e que eu perdoei, maior é a ênfase da graça de Deus na minha vida. Tá bom? Agora, qual é a diferença? É que eu não trago aquilo novamente para a mesa, para remoer o pecado no sentido de trazer as mesmas dores de outrora. Não, passou isso. Então veja, ele é necessário. Por quê? Porque sem ele ninguém pode esperar perdão. Agora, nós estávamos lendo o verso 31, retomando. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Agora veja, tereis nojo de vós mesmos. Por que eu me lembro? Para ter nojo de mim, do que fiz, por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Agora leiam juntos o verso 32. Envergonhai-vos. Ok? Então, Deus está dizendo muito claramente, olha, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Não é porque por amor de vós, é por mim. Tanto é que no início do texto ele diz assim, eu vindicarei a santidade do meu próprio nome, porque se depender de vocês, vocês não vindicam nem o do seu, é por amor de mim. E aqui não entenda Deus como sendo egoísta, eu não sou advogado de Deus, mas Deus é um ser perfeito em seu caráter, então não há egoísmo em Deus, tá? Ele ama a si mesmo primeiramente, o amor dele por ele mesmo é a base para nos amar.
Ficou claro isso aqui, irmãos? Então, todo pecador precisa ser um pecador penitente, arrependido. É triste você lidar com um crente, e eu vou colocar nessa condição, pelo menos por hora, que ele não se arrepende de nada. Não tem pecado nenhum para confessar, não tem nada. Você anda nesse mundo, não peca? Que absurdo é esse? Impossível, meu irmão. Filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Quem diz que não peca, mente, já está pecando. Então, se eu tenho um conhecimento bíblico de que peco, ainda que seja algo triste, por que eu não me arrependo? Eu não tenho que aferir a minha vida e dizer, meu Deus, o que está acontecendo com o meu coração, que está tão empedernido que eu não me arrependo de nada. Quando a igreja tem uma liturgia, e essa liturgia ela contempla um momento de contrição e confissão, isso é uma questão pedagógica, para que você entenda que no culto ao Senhor que você oferece comunitariamente, ou familiarmente, ou individualmente, você tem que ter um momento de confissão de pecado, que é a admissão do seu pecado, dizer, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe, pequei contra minha esposa, eu pequei contra o meu filho, pequei contra o meu pai, pequei contra a minha mãe, eu pequei no trabalho quando fui negligente, eu pequei quando estava no lazer porque fiz algo que não deveria ter feito, me perdoe, Senhor. Irmãos, nós precisamos nos arrepender, essa é uma postura requerida de nós, isso é importantíssimo, mas parece que às vezes não arrepende de nada. No trato pastoral, a gente observa uma coisa bem interessante. Enquanto eu estou falando, por favor, abra sua Bíblia aí em Osés, capítulo 14. Nos relacionamentos entre os casais, existem algumas reclamações que elas são recorrentes. Então, por exemplo, a reclamação da comunicação entre os cônjuges é uma coisa recorrente. Pode ver. Dificilmente você vai achar um casal que a gente se comunica bem, é possível que aconteça, tá? Mas é uma reclamação o quê? Recorrente, comunicação. Outra reclamação recorrente é a questão de auxílio mútuo. Eu estou sozinho fazendo isso, outro está sozinho, um sozinho de um lado, outro sozinho do outro, e eles não entenderam que é melhor serem dois do que um para ajudarem mutuamente, mas vão entender com a graça de Deus. Mas tem uma outra questão interessante, especialmente quando o conflito está acirrado, que é a falta de arrependimento dos cônjuges, onde a pessoa diz assim, olha pastor, falar ela no sentido não de ela feminina, tá? Ela a pessoa, ela não se arrepende de nada, não tem nada para se arrepender. Será que no casamento só um peca? Então é importante que você entenda que essa questão do arrependimento ela é importantíssima. Tá bom, irmãos? Pensem nisso. Alberto, meu irmão, você levantou a mão, foi por acaso ou quer falar mesmo? Pronto. Domingo passado a irmã foi esticar o braço que estava doente, eu falei 2 vezes com ela e não era. Então vamos lá. Pastor, bom dia. Bom dia, meu filho. Quando o senhor está ministrando a aula, eu estou aqui refletindo em alguns pontos. E quero fazer umas perguntas. Por favor. Na seção 3, o primeiro e o segundo ponto, eles denotam uma ação soberana de Deus. E na minha interpretação, na última parte, quando ele coloca o adversativo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Ele atribui aqui uma responsabilidade humana. Perfeito. No entanto, quando a gente analisa a salvação é monergista, é uma ação exclusiva de Deus sobre o homem,
trazendo a fé salvífica e, consequentemente, o arrependimento para a vida. Perfeito. É uma ação exclusiva de Deus sem a participação do homem. Correto. Quando a gente analisa aqui Ezequiel 36, 31, 32, quando ele fala que Deus vai nos lembrar dos maus caminhos, dos feitos que não foram bons, que nós teremos nojo de nós mesmos em razão das iniquidades, das abominações, e que Deus fala, não é por amor de vós, então é por mim próprio. Isso não anula a responsabilidade humana, porque nós estamos sendo compelidos por uma ação do Espírito Santo de Deus para que nós tenhamos um arrependimento e tenhamos os frutos dignos de arrependimento. Perfeito. Então é como se houvesse uma total exclusão da responsabilidade humana, porque de qualquer modo Deus está nos compelindo pela sua graça, nos constrangendo pela sua graça, para que nós tenhamos uma atitude que enfim procede dele. Perfeito, é isso. Não é outra coisa. Mas isso não tira de mim, enquanto ser humano, a responsabilidade de responder visível, audível e do ponto de vista prático a essa ação de Deus. Porque como igreja, como homem, como é que eu vou mensurar, por exemplo, que uma pessoa se arrependeu dos seus pecados? Deus pode ver se ela se arrependeu ou não, mas eu como igreja, como é que eu vou ver? Aí é o texto que eu li de Mateus. Por meio dos frutos dignos de arrependimento, que expressam a responsabilidade humana ante a ação divina, ou como uma resposta à ação divina, é que eu vou ter materializado aquilo que Deus está fazendo. Então, essa ação não é por Deus, é por mim. É para que eu saiba que Deus está agindo em mim. É para que a igreja, enquanto coletividade, veja isso em mim. Inclusive, me admita no corpo de Cristo, me dê bênçãos desse corpo. Então, sua análise está precisa, mas isso não me isenta da resposta visível e audível, que é essa pública profissão de fé, essa mudança de caminho, essa postura nova segundo Cristo Jesus. Essas duas doutrinas, elas não são concorrentes, né? É um aparente paradoxo, né? A soberania, vou botar até assim, a soberania de Deus e a racionalidade humana são molduras de um quadro. Se eu tirar uma, eu roubo da outra, se eu tirar uma, eu roubo da outra. As duas têm que andar juntas. Então, é Deus agindo em mim e eu respondendo a esta ação divina. Se separar isso, não compreenderemos a Escritura. Foi a forma que Deus nos revelou. Sua fala está precisa e é exatamente isso. Uma não anula a outra. Lucas. O Mateus está chegando aí. Me permita só um detalhe, tá? É importante que a gente tenha gente formada com condição de analisar o texto. Você lembra que quando eu li o texto de Mateus 3, eu disse assim, olha, isso aqui é um imperativo, até fiz a brincadeira, né? Não é imperativo, é o quê? Imperativo. Tanto o verbo de Mateus 3, quanto o de João 15, a forma verbal no grego está no imperativo, é uma ordem que é dada. Então veja, é o próprio Deus me ordenando. Peraí, que loucura é essa? Ele faz, exatamente, para não destituir-me da minha responsabilidade. Então essas duas coisas estão juntas mesmo. Se eu quiser olhar só uma sem a outra, eu vou ter problema, eu preciso olhar as duas juntas. Diga, Lucas. Pastor, assim, eu sei que o nosso âmbito é de pessoas cristãs, né? Exato. Mas a gente tem parentes, amigos, né, que não são. Então, no caso, o arrependimento, ele como soberania de Deus, né? Ele funciona na vida do crente e do descrente? Para a vida, só na vida do descrente. Do crente. Me perdoe, tá? Para a vida, só na vida do crente. No caso do descrente, você tem um arrependimento que acontece, mas aquele arrependimento, ele não conta em favor salvífico. Por exemplo, você pode ter um parente crente ou também, que ele, por exemplo, inventou uma mentira a meu respeito, tá? E aí essa mentira foi descoberta e ele, de modo honroso, disse, não, eu
Eu quero dizer, família, bota no grupo lá, ó família, eu quero dizer que eu falei isso de fulano de tal, e ele não disse isso não, fui eu que inventei isso aqui. Mas esse arrependimento dele não conta para a salvação. Não deixa de ser uma graça comum de Deus, mas não é uma graça salvadora. Tanto é que mais à frente a gente está vendo, ó, eu me arrependo dos meus pecados. O que é que deixa sobressair aí? O quê? Alguém falou aqui. Justiça própria. Eu me arrependo. Só que o crente não vai dizer, está vendo que eu me arrependo? Esse rapaz, eu só me arrependo porque Deus me moveu, porque se ele não tivesse me movido, eu nunca teria me arrependido. Então há essa diferença. Mas não quer dizer que no meio dos descrentes não haja arrependimento, só que a motivação não é a mesma, não é divina. E ele não vai poder nunca bater no peito e dizer, Senhor, agora o Senhor tem que me perdoar, que eu já me arrependi. De modo nenhum. Ok? Vamos ler Oséias. Oséias capítulo 14. Eu vou ler de 1 a 4, tá? Mas a ênfase está nos versos 2 e 4. Volta Israel para o Senhor. A ideia de voltar é de quê? Se arrepender, né? Está no caminho ruim? Volta. Volta Israel para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Veja, no Antigo Testamento, o arrependimento nunca foi na base de obras humanas, sempre foi do coração. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que professam o teu nome. Lembra? Essa profissão dos lábios, ela é antes uma profissão do coração. Então é isso que o texto está dizendo para nós, se arrepende, tenha convosco palavra de arrependimento. Agora, não queira trazer sacrifício não, porque Deus não está preocupado com sacrifício não, Ele quer junto com o sacrifício, um coração transformado, um coração quebrantado e contrito, ao qual Deus não despreza. E aí ele diz, a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Então ele está dizendo, Senhor, eu não vou mais buscar mudança em quem não pode dar. Eu procurei a Síria, não resolve, fui para outro canto, não resolve, fui para os falsos deuses, não resolve. Então o que é que eu tenho que fazer? Aí ele diz aqui, clamar por tua misericórdia. Por ti os órfãos esperam o quê? Misericórdia. Agora lê o 4 juntos. Curarei. Está vendo? Eu vou curar vocês. Vocês não merecem, vocês procuraram outras coisas, mas eu vou ter misericórdia de vocês, eu vou curar vocês. Então, note bem, irmãos, ainda que seja Deus operando, e eu tenha que dar essa resposta mediante a ação de Deus, mas isso não me isenta, à luz da Escritura, de dizer, Pai, pequei contra o céu diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, trata-me como um dos Teus trabalhadores. Lembra quem disse isso? Quem foi que disse isso? Filho pródigo, que saiu de casa tendo feito o quê? Tudo que não podia, foi na rua, fez tudo que não podia, lá ele caiu em si, e volta, e quando ele volta, ele se arrepende do seu pecado. Pois bem, então é necessário que nós nos arrependamos do nosso pecado. O último texto que eu queria ler com vocês é Atos 17, por favor. Atos capítulo 17, inclusive foi alvo da nossa leitura de ontem, não é? Na leitura sequenciada. Nós vamos ler os versos de número 30 e 31. Depois que Paulo, o apóstolo, anuncia a Cristo Jesus, ao Senhor ali no Areópago, né? Aí ele diz, ora, posso ler? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Qual a ignorância? Aquela que eu vivia perdido no mundo, sem Deus.
vivendo de acordo com o meu entendimento. Então ele não levou esse tempo em conta, o tempo de ignorância. Agora, porém, adversativa de novo, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Arrependei-vos e crede, o reino de Deus está perto, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o apelo ao arrependimento, Lucas, independente de crente ou descrente, é para todo mundo. Agora, o crente terá o arrependimento para a vida, é a tristeza segundo Deus, e o descrente também ficará triste, mas é a tristeza que gera a morte. Então, quanto mais o ímpio se arrepende, mais morto ele fica. Entendeu? Quanto mais ele se arrepende, mais morto ele fica. Pode trazer até algum benefício familiar, tomando o exemplo que eu dei, mas espiritualmente agrava o estado dele, porque ele fica mais ainda confiado em suas obras. É pior. Ok? Alguma pergunta? Irmã de ouro. Está entendendo? Tá. Bom dia, pastor. Bom dia, minha filha. No caso do próximo, né, nosso irmão, independente, né, porque às vezes na família nós temos pessoas que não são convertidas, cristãs, né, no caso. Aí ele peca contra ti, a maioria das vezes nós esperamos que quem nos fez o mal venha nos pedir perdão ou desculpa, digamos, né? Só que essa pessoa jamais, dificilmente virá. Ok. Né? Como cristão, eu acho que, em vez da gente esperar ele vir, nós mesmos temos que ir buscar a paz. Mas é isso que a Bíblia diz. Porque, tem que ir. Como pecador, a gente fica esperando ele vir, porque ele fez o mal com a gente espera e ele não vai vir nunca. Dificilmente alguém faz isso. Né? Muito então, difícil. Eu, particularmente, apesar de ser muito difícil, porque as pessoas não querem reconhecer, né, o seu pecado, muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Mas eu acredito que seria a melhor forma. É a forma bíblica, minha filha. Mateus 18 está aí, Mateus 5 está aí para explicar isso, não é? Às vezes a pessoa está lá endurecida, não é convertida, não tem noção do que fez. Então, eu que estou ofendido, eu preciso ir e falar. Vai em oração, vai em jejum, peça a Deus palavras sábias, né? Palavras que edificam e fale. Fulano de tal, aconteceu isso tal dia, eu quero dizer que eu estou muito irado com isso, porque você pecou contra Deus e contra mim. Aí o que você espera que eu faça? Não, eu estou aqui vindo na expectativa de, primeiro, lhe comunicar para meu coração não adoecer mais, e rogar que Deus lhe conduza ao arrependimento. É assim que tem que fazer. É assim que a gente faz? Aí a coisa vai o quê? Se avolumando. Aí quando vira uma coisa insustentável, aí eu começo a adoecer, adoeço outros, e aí vai. Tá? É melhor parar isso logo, antes que a bola de neve comece a girar, de tal modo que você já não contenha, e venha, em vez de uma bola de neve, uma avalanche na sua cabeça. Porque isso acontece. Está claro aqui, meus queridos? Quarto ponto para a gente seguir. O arrependimento é uma graça divina sobre todos os nossos pecados. Então veja aí, quarta seção. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Alguém me perguntou assim, pastor, peraí, não há pecado, então existe pecado grande ou pequeno, pecadinho, pecadão? Não, irmãos, existe gravidade de pecado. Um pecado cometido contra um homem, ele não é tão grave quanto um pecado cometido contra Deus. Então existe gravidade de pecado.
um pecado, você, digamos assim, né? Você comete um e comete 3, é mais grave que cometeu o quê? 3. Ok? Um pecado que eu peco sozinho e outro pecado que eu chamo o outro para pecar comigo, ele é mais grave. Estou juntando outras pessoas para pecar. Então, você tem que perceber a gravidade do pecado. Esse é um ponto. A outra coisa é o seguinte: eu sempre tenho que tomar o pecado em relação a Deus, ao ofendido, que finalmente é o ofendido principal. Então, todo pecado cometido contra Deus, ainda que seja um pecado de menor gravidade, é sempre grave, porque aí eu tenho em vista a pessoa do ofendido. Que tamanho é Deus? Finito. Então qual o tamanho dessa ofensa? Infinita. Está perdido. Então não importa se faça, é sempre pesado. Então ele diz assim, ó: como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, porque é tomado diante de Deus, assim também não há pecado tão grande que não possa trazer a condenação sobre os que se arrependerem, o quê? Verdadeiramente. Ou seja, se você se arrepender, não importa o pecado que você cometeu, você é perdoado pelo Senhor. Ok? Não importa. Então, eu ia fazer um exercício aqui, verbal, mas eu não vou fazer verbal, vou fazer só mental. Pense na sua vida e no pecado mais grave que você cometeu. Ok? Pronto. Agora saiba, se Deus te perdoou, portanto você se arrependeu, está perdoado. Está perdoado. Agora, com isso eu não estou dizendo, preste bem atenção nisso, que você não terá que responder pelas consequências de alguns pecados que você cometeu. Ok, irmãos? Então, agora eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu roubei alguma coisa de alguém. Ok? E aí eu fui descoberto, confessei, estou arrependido, profundamente arrependido, mas tem uma coisa que eu vou ter que lidar com ela, que é a confiança das pessoas no que diz respeito à minha pessoa. Então, eu entro aqui na igreja, vamos supor, tá, irmãos? Exemplo, eu roubei, as pessoas descobriram que sou ladrão. Quando eu entro na igreja, que tem alguma coisa de valor na igreja, o que é que naturalmente eu posso esperar que acontecerá? Quando as pessoas sabem que eu estou entrando naquele recinto. O quê? Desconfiança. Será que não vai de novo? Não é? É uma consequência. Vou ter que lidar com isso. Pode ser tratado rapidamente e logo a pessoa esquecer, mas pode ter coisa que se estenda. E aí eu vou ficar chateado com isso? Olha, eu não suporto mais vocês duvidarem de mim. Não, eu vou dizer: ai meu Deus, como o pecado é terrível, essa nódoa fica aqui nesse mundo, não para a eternidade. E eu vou ter que, de bom grado, me submeter a isso, meu filho. Isso não quer dizer que eu não esteja perdoado. Estou perdoado, graças a Deus por isso. Estou dando um exemplo ainda, tá? Mas eu tenho que conviver com as consequências do meu pecado. Agora, o que é que Deus faz? Ele me dispensa da graça dele para eu suportar isso, da misericórdia dele todos os dias, renovando sobre a minha vida, me lembrando: meu filho, já te perdoei, né? Olhe para Cristo, Ele me dá do seu sacramento, Ele coloca pessoas na minha vida, como Barnabé fez com Paulo, lemos aí essa semana, né? Que pega pelo braço e leva para um lado e para o outro, que confia nele, mesmo sabendo que ele é pecador. Então Deus me cerca de cuidado, até depois que eu me arrependo do meu pecado, e estou convivendo com as consequências desse pecado. Mas Ele perdoa, não importa qual seja. Isso é maravilhoso, não é?
Já pensou? Coisa maravilhosa, meu irmão. E o bom é saber que Deus olha para mim por meio de Cristo. Então, ainda que os homens, e aqui eu estou dizendo que compreendo essa noção, e você também deveria, com restrição e tal, mas Deus não me vê com restrição. A prova é que Ele me chama todo mês para comer na mesa com Ele. Qual é a mesa que Ele me chama para comer todo mês? A ceia. E mesa é comunhão. Você chama ladrão para comer com você? Assassino chama? Não. Tem que ter comunhão para sentar na mesa. E Deus me chama todo mês. Venha comer comigo, meu filho. Venha comer com seus irmãos. É assim que eu devo olhar para a ceia, né? Irmãos comendo juntos com o Senhor. Mesma família, todos perdoados, todos pecadores, todos perdoados, unidos a mim e uns aos outros. Entenderam? Não é uma bênção? Então você está perdoado. Se arrependeu? Está perdoado. Ok? Alguém tinha levantado aqui? Diga, meu filho. Ali. Agora só um detalhe, viu? Os que se arrependam verdadeiramente, viu? Não é aquele arrependimentozinho fajuto, não, que o camarada arrependeu. Não, é aquele que você vê a pessoa odiando o pecado, com contrição, lutando para ter uma vida santa. Não é aquele arrependimento tabajara aí, não, viu? Que o pessoal se arrepende e está voltando a fazer as mesmas coisas de sempre, na mesma hora. Não, não é assim não, viu? Não é com descaso, não. É com seriedade, vendo a vida cristã com seriedade. Tá bom? Então não vamos transformar a graça numa graça barata, não, porque ela não é barata, não. Ela custou o sangue de Cristo. Então é bom que a gente entenda isso. Diga. Reverendo, são duas dúvidas de assuntos um pouco distintos, mas relacionados a isso. A primeira delas é com relação ao perdão de Deus, visto que Deus o perdoou, como o senhor disse, agora você está perdoado, mas em que aspecto entra a questão do arrependimento para a confissão pública, isso diante do conselho da igreja? Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, diz que se arrependeu, pode ter se arrependido verdadeiramente, ela tem na sua consciência que Deus o perdoou, mas às vezes eu não sei em que aspecto isso tem que ser comunicado e tem que ser conversado. O item 6 da confissão de fé vai falar sobre o aspecto público e privado do arrependimento. Então, me permita aguardar para responder no item 6. E a segunda? A segunda é relacionado a, enquanto ministros do Evangelho. Ok. Em que aspecto se dá a relação do agravante, visto o termo que nós teremos que ser irrepreensíveis? Perfeito. Porque às vezes há alguns pecados que são cometidos que às vezes o ministro ele não consegue às vezes nem retornar para o sagrado ministério. Então como é que a gente trata esse aspecto? Primeiro, ministros pecam. Deus nos livre de tal coisa, e que esses pecados sejam um pecado que inviabilize o ministério, não é? Preguiça pode ser um pecado ministerial, não é? Mentira. Deus nos livre disso. Tem alguns pecados que ele tem conotação pública que inviabiliza você subir no púlpito, ao meu ver. Eu já disse isso uma vez, até eu acho que para a tua turma, que ainda que haja previsão de restauração ao ministério, mas ao meu ver tem alguns pecados que inviabilizam. Por exemplo, se eu adulterei e pequei contra a minha esposa, já ministro, não é? E aí fui restaurado, Deus me livre disso. Mas como é que vocês me verão como igreja subindo no púlpito para falar de família? Pastor, mas eu estou vendo ali a graça de Deus na vida do Senhor. Ah, meu filho, é isso mesmo? Eu não sou tolo. Eu sei que inviabiliza. O caráter da irrepreensibilidade. Com isso eu estou dizendo que eu não sou pecador? Não. Mas eu estou dizendo que eu tenho que velar para a minha vida, porque a gravidade é maior. O escândalo disso na igreja são 400 pessoas que vão sofrer.
Fora a repercussão, porque isso vai igual a fogo de rastilho, né? Terrível, não é, irmãos? Por isso que eu digo, vocês têm que orar por mim, pelo pastor Alexandre, pelos oficiais da sua igreja. Orem, irmãos, porque o escândalo de oficial, ele é mais grave. Não esqueçam disso. Então tem essa gravidade sim, meu filho. Em alguns casos, ainda que perdoado, minha reflexão, tá? Sei de casos da nossa igreja que voltou. Mas eu não me veria em condição de voltar, tendo pecado em algo dessa natureza. Tá bom? Restaura a família e tudo, que é uma luta, né? Filho, mas para o ministério, ao meu ver, fica difícil. Vou ter que fazer outra coisa. Plantar batata, vender cachorro quente. E eu sei que Deus não vai me desamparar, não vai deixar faltar. Sei que Deus não vai me abandonar. Tenho certeza disso, nem a minha família. Mas para o ministério, acho que fica complicado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mas não acabou não. Vamos lá. Como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, fim desse ponto aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Timóteo 1, de 12 a 17, diz, a mim, o maior dos pecadores, Deus teve misericórdia. Então essa é a expressão. Foi o que Paulo fez, irmãos, que está registrado na Escritura. Ele consentiu com a morte de Estevão. Lançaram as roupas de Estevão aos pés de Saulo. Ele aprovou, ele saiu para perseguir cristão, prendia, surrava, não é? Falava mal do caminho, que é Cristo. Então, uma vida terrível, um exemplo. Mas Deus perdoou. E os heróis da fé? Sansão. Eita, Sansão danado, né? Sansão aprontou um bocado, meu filho. Em várias áreas. Perdoado, está lá na galeria dos heróis da fé. Perdão. Então não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, mas também não há pecado tão grande que não haja o quê? Arrependimento, salvação para essa pessoa. Então eu queria que você ouvisse hoje aqui. Eu não sei qual o pecado que você fez, talvez só Deus saiba, mas se você verdadeiramente se arrepender, tem perdão para você. Agora não saia daqui achando que o pecado é pequenininho e você não precisa se arrepender não, porque o menorzinho pecado é suficiente para levar você para o inferno na eternidade. Então se arrependa de todos. Tranquilo? Ciente? Vamos lá, quinto, já para chegar na sexta, que é importante. Os homens não devem se contentar com arrependimento geral. Vou falar sobre isso aqui, importante. Mas é dever de todos procurar arrepender-se, particularmente de cada um dos seus pecados. Abram aí a Bíblia, Salmo 19. O que seria o arrependimento geral? Eu vou usar a linguagem aqui, talvez ajude você a compreender. É aquele arrependimento por atacado. Não é no varejo. O que é o atacado? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Quais? Multidão qual? Qual foi o pecado? Porque lembre que quando Deus deu a lei, Ele não deu aqui, aqui é a multidão da lei para vocês guardarem. Ele disse, não. Eles, da lei tem aqui, primeiro mandamento, segundo, terceiro, até o 10º. A aferição do seu proceder é por essa lei. Então, se a aferição é para a lei, identifique qual destas, ou mais de uma, você quebrou. Então, Senhor, me perdoe porque eu quebrei os 10, Senhor. Ainda usa a Bíblia, né? Quem tropeçou em um, Senhor, é réu de todos. Então, perdoa a todos. Não, meu filho. Não. Senhor, me perdoe porque eu cobicei. Senhor, a cobiça tem sido um problema para mim. Eu tenho olhado, Senhor, para tal coisa, para tal pessoa. Eu olho para ela, vejo, Senhor, isso está trazendo dor para o meu coração. Eu não estou tendo contentamento. Confesse o pecado nas suas minúcias. Não
pode ser generalista aqui, irmãos. Específico, por quê? Porque imagine, você tem um problema de saúde, aí um médico diz, qual é o seu problema? Você pergunta ao médico, ele diz, rapaz, você está ruim no corpo todo. Diz, não, doutor, eu queria saber qual é a parte. Não, o corpo todo, toma esse remédio aqui que é bom para tudo. Você se contentaria de chegar no médico e ouvir isso? Agora, se ele disser, o seu problema está aqui, é no trato intestinal, tal postura aqui está tendo isso, aqui dentro está tal coisa, fizemos exame, identificamos isso aqui está gerando um problema em todas as outras. Olha a precisão, não é diferente? E isso vai precisar desse tratamento. Qual, doutor? Se tomar esse remédio aqui certinho, fizer sua dieta, vai melhorar. Se não tomar, vai aumentar, e aí a gente vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica. Então, há uma precisão. Mesma coisa no pecado. Como que eu vou tratar a minha vida no meu pecado se eu não quero identificar ele? Não dá. Aí o Salmo 19 nos ajuda, também nisto. Salmo 19. Vou começar a partir do verso 11, Ele falou do verso de número 7 até o verso 10 sobre a lei. Então, primeiro ele colocou o padrão. Tendo posto o padrão, agora ele vai falar da implicação de ter esse padrão na minha vida. Então vamos lá, 11, verso 11. Além disso, de tudo que ele já disse sobre a lei, por ele se admoesta o teu servo, ou se admoestar, se de confrontar. A lei me confronta. Em os guardar a grande recompensa. Aí olha o que ele diz, lê agora o 11. Quem há que possa absolve-me. Ele está dizendo, Senhor, as que eu sei eu estou confessando, porque o padrão da lei me coloca. Agora tem algum pecado, Senhor, que eu não estou vendo, eu fiz e não sei, me perdoe. Esses você pode colocar na conta das que me são ocultas. Eu não sei, tem coisa que eu faço que eu não sei que é pecado, mas é pecado, não é porque eu não sei que não deixou de ser pecado não, viu? Eu não sabia, sim, mas é pecado. Não tem jeito. Agora, as que eu sei, eu preciso pontuar. Aí eu pergunto, você acha que aquela oraçãozinha assim, Senhor, perdoa os meus pecados, resolve? Quem quer realmente tratar pecado? Aí eu pergunto, quanto tempo você haveria de ficar em uma oração de confissão de pecado? Talvez a gente não se levantasse mais, né? Mas você não vai fazer isso. Mas você precisa ter essa postura de ir tratando área por área, coisa por coisa. O camarada chega lá no doutor Jeremias para tratar o dente no Lucas, a boca está toda podre. Você arranca os dentes dele todo de uma vez só? Não. Pelo menos nunca vi um caso desse, viu, doutor? Pode ser que tenha, né, a necessidade. Mas, no geral, acho que não arrancaria, que seria uma loucura, né? Imagina a hemorragia na cabeça dessa pessoa, né, na boca. Fico imaginando isso. Mas vamos supor, você vai tratar os casos, você vai selecionar, assim na sua vida espiritual, vá tratando, vá limpando. Ninguém faz faxina de casa varrendo todos os cômodos de uma vez só, não. Cômodo por cômodo. Tem uma lógica, não tem? Uns começam da frente, vai para o fundo, outro do fundo vai para a frente, lava banheiro, depois lava quarto. Não tem uma lógica na limpeza? Vida espiritual, meu irmão, expressa isso. Então, também do mesmo jeito, vá limpando, cômodo por cômodo. Não deixe nenhum sujo, mas vá limpando. Está claro? Então, não tem pecado que você não precisa se arrepender, particularmente de cada um deles. Você com Deus. Alberto. Se tiver dúvida, pergunte, porque esse é um assunto muito prático e essencial para a sua vida. Vai. Pastor, embora haja essa pergunta retórica aqui, né? Quem é que possa discernir as próprias faltas? Ninguém pode. Ninguém pode, na sua inteireza. Ninguém. Mas veja, nessa busca pela santidade e na busca de se arrepender pelas suas falhas
E nós, num processo de reflexão acerca dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas omissões, eu não há um risco de eu incorrer numa espiral de, digamos, de eu a tudo, em todas as coisas, a todos os momentos, eu ficar pedindo perdão, ficar me arrependendo, numa busca infinita de eu vasculhar o meu coração, o porão da minha alma, para verificar se tem algo que desabona a Deus, que desagrada a Deus. Não há um perigo de então eu ficar engessado em mim mesmo e me impedir de continuar diante disso? Perfeito, há esse perigo, é real, há mesmo. Mas o que é que eu tenho que fazer à luz da Escritura? Você não vai ver nenhum exemplo na Escritura de pessoas que ficaram permanentemente em confissão de pecado. Não tem nenhum exemplo. Embora a Escritura demande isso de nós, a constante perspectiva de confissão de pecado, mas você não vai ter nenhum exemplo de um servo do Senhor que tem o quê? Passado a vida só o quê? Confessando. Agora vem a segunda coisa. Por quê? Porque a graça de Deus operando em mim me mostra que até mesmo no momento em que eu não estiver confessando e até fazendo uma coisa que é positivamente ordenada pelo Senhor, Ele está me assistindo, porque senão eu ia ficar prostrado a vida toda. Então qual é o contrapeso para eu não fazer isso, que é um risco? É eu repousar na graça de Deus. E nos momentos biblicamente ordenados para isso seria qual? Um momento de culto individual, de culto familiar e de culto público, eu proceda com esta confissão. Então eu já venho passando a minha vida limpo, desde a minha vida devocional pessoal até o culto público. Então eu não vou precisar o quê? Ficar o dia todo nisso, porque senão eu não pararia nunca, porque todo o tempo eu posso estar incorrendo em algum pecado. Então o contrapeso para isso é o quê? A percepção da graça de Deus na minha vida. Ok? Mas é um risco, tá? Então eu não estou dizendo para vocês saírem daqui e ficar o dia todo confessando, porque senão a gente teria que passar o dia todo e a vida toda e não seria suficiente. Porque lembre que o pecado é tomado pela pessoa do ofendido e não por mim. Então teria que ser uma postura infinita e isso é impossível. Por isso que a graça infinita de Deus vem sobre mim para me dar essa condição de andar sem este peso de não confessar toda hora. Aí perdoa até das que me são o quê? Ocultas. Isso é uma bênção de Deus. Meu irmão, olha, eu não sei se você já conversou com alguém, e aí no caso seria consigo mesmo, para sentir o que é a dor de uma consciência acusada, culpada. A pessoa não anda não, paralisa. Então se a gente tivesse essa consciência culpada o tempo todo, meu Deus, aí Deus vem com a graça dele e diz, não meu filho, ó, até os que lhes são ocultos, está o quê? Perdoado, perdoado. Tá bom? Agora um critério para vocês, para ajudar, que eu acho que é didático. Nosso catecismo maior tem a exposição dos mandamentos. Então, por exemplo, vocês sabiam que tomar remédio demais, sem prescrição, é pecado? Porque todo mundo fala de comer demais, tal, né? Beber demais, tal, que tem o seu lugar, mas tomar remédio demais. Você conhece alguém que toma remédio demais, crente? Remédio. O povo chama de, acho que é hipocondríaco, né? Que o povo acha. A pessoa conhece. Está pecando, viu? A gente se automedica aí, sai à torta direita e tal. Cuidado. Está pecando. E o pessoal que está namorando aí, os namoradores, namora 10, 15, 20 anos, você sabia que namoro estendido, sem justificativa, também é quebra de mandamento? Está pecando também. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Porque você tem na sua confessionalidade um auxílio muito bom para você avaliar a sua vida. Então, tome o catecismo nas suas mãos, lá tem a referência bíblica, leia e aprenda para passar limpo sua vida. E Deus vai trabalhando em sua vida e vai lhe santificando. Um a um. Então,
Eu vou deixar esse último item para a próxima semana, para não ficar uma coisa muito curta, e aí perde o sentido, porque isso aqui é um ponto muito importante, que é o item 6 de como e quando e a quem confessar pecados. Combinado? Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Ele assim permitir.